Deus cujos dias não têm fim, tão grande é a tua compaixão, faz-nos sensíveis ao comum. A vida é breve e incerta, que o teu Espírito lidere o nosso andar em e santidade, mesmo no vale do sofrer, por todos os dias. Quando a nossa geração passar, servindo a quem se foi, a quem será, faz-nos sensíveis ao comum. A vida é breve e incerta, teu Espírito lidere o nosso andar em justiça e santidade, mesmo no vale do sofrer, por todos os dias. Teu Espírito lidere o nosso andar em justiça e santidade, mesmo no vale do sofrer, por todos os dias. Em comunhão, confiança e fé, esperança em ti, por meio de Cristo nosso Senhor. Em teu perfeito amor, por todos os dias. Que teu Espírito lidere o nosso andar em justiça e santidade, mesmo no vale do sofrer, por todos os dias. Que o teu Espírito lidere o nosso andar em justiça e santidade, mesmo no vale do sofrer, por todos os dias. Por todos os dias, por todos os dias, por todos os dias. Amém, galera. Boa noite, graça e paz. Motivo de muita alegria mais uma vez estarmos aqui para juntos, mais uma vez, estudarmos e refletirmos no livro Calvinismo, né? As Antigas Doutrinas da Graça, de Paulo Anglado. E nessa noite, então, teremos como convidado o nosso presbítero Eliseu, que irá, então, conduzir aqui a nossa discussão e também a temática do capítulo proposto, que é o capítulo 6, Perseverança dos Santos. Vamos orar antes de qualquer outra coisa. Eu convido vocês, então, a orarem nesse momento. Senhor Deus e Pai, sou grato ao Senhor por teu cuidado, por tua graça que é manifestada sobre nós. Somos gratos porque o Senhor nos sustenta. Somos gratos porque em todos os dias a tua mão estará sobre nós. Tu és eterno e o Senhor atua em nossas vidas com poderosa mão. Senhor, tem misericórdia de nós,
que as nossas mentes possam ser voltadas e ativadas para entender aquilo que o Senhor tem para nós neste momento. Que o Teu Santo Espírito trabalhe em nossos corações e nossas mentes, nos preparando para aprendermos do Senhor. Que não seja meramente Paulo Anglada, que escreva por suas próprias palavras, nem Eliseu que fala aqui, ou qualquer outro pensamento que tenhamos, mas que a Escritura seja sobre todas as coisas nesse momento. Ó Pai, em nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Esteja conosco, Pai, neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Então, gente, vamos desde já, então, convidar o presbítero Eliseu para que ele possa já, não sei como ele vai fazer, se vai ligar a câmera, se vai apenas falar, ativando então o seu microfone, vai ligar a câmera. Então, o presbítero Eliseu, é um motivo de muita alegria tê-lo aqui. Temos então, desde acho que fevereiro, feito a leitura, né, do livro Calvinismo, e todas as sextas, desde o dia 12 de fevereiro, temos nos reunido para discutir esses capítulos. Estamos no capítulo 6, Perseverança dos Santos, já acabando, né? Faltam 2 capítulos depois deles. E nesse momento convidamos você, né, para nos conduzir. Então pode ficar à vontade e começar a explanar o tema do livro e a falar um pouco sobre o que você entendeu do livro, inicialmente. Amém. Obrigado pelo convite, né? É interessante essa proposta que vocês têm de leitura de livros que não sejam bíblicos, né? Livros evangélicos, e isso é muito importante. Fazendo aquele equilíbrio, né? Se envolvendo com a literatura não bíblica e, ao mesmo tempo, se envolvendo com a literatura bíblica. Isso é muito importante e eu acredito que é muito proveitoso da parte de vocês. Bom, eu gostaria, então, de nós conversarmos um pouco. Eu preparei aqui uns slides, então, eu espero poder apresentá-los agora. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Todos conseguem perceber aqui os slides? Estão vendo? Sim. Ok. Bom, como o Matheus falou, né, nós temos aí o livro do Anglada, e a referência que vocês estão vendo, e a exposição do capítulo 6, Perseverança dos Santos. Antes de iniciarmos o comentário sobre este capítulo, eu gostaria de tecer algumas considerações iniciais, de um modo geral, sobre essa questão de leitura. O que eu vou dizer, talvez, a maioria de vocês já tenha em mente, né, e talvez alguma coisa que eu vá dizer seja não conhecida ainda, mas creio que a maior parte do que eu vou dizer já é do conhecimento de vocês. Qualquer probleminha aí, aí vocês me dizem, está aparecendo direitinho, certo? Bom, uma coisa que eu gostaria de colocar logo no início é o seguinte. Uma das primeiras coisas que devemos fazer quando estamos estudando um texto não literário, né, um texto expositivo, que trabalha temas, um texto temático, então, atentarmos exatamente para as declarações objetivas desse texto, no caso, as declarações objetivas do autor. Então, é muito importante que a gente tenha a compreensão primeira disso, né,
que nós possamos entender o que o autor está querendo nos dizer, antes de tecermos algum comentário a favor ou contra o posicionamento desse autor. Então, é muito importante que a gente faça isso. Então, nós estamos, por exemplo, com esse livro, que é um texto, né, expositivo, a respeito desse tema, das doutrinas, né, da graça, e nós vamos, então, dar uma olhada no posicionamento, quer dizer, no estudar desse autor sobre o tema. Outra coisa importante é que toda vez que um autor vai escrever, vai discorrer, ele vai escolher um tema, que eu estou chamando aqui de tema avulso, então ele vai escolher determinado tema, ou ele vai analisar um tema que está no repertório de um texto, de um documento-fonte. No nosso caso, é o que acontece com o autor. Ele vai trabalhar um texto-fonte que são as Escrituras, né? Então, é a partir das Escrituras que ele vai desenvolver o comentário que ele vai fazer sobre o tema, né? A respeito do calvinismo, né? Do que nós temos das doutrinas calvinistas. Mas é interessante observar o seguinte: ele está tematizando, mas, ao mesmo tempo, ele está fazendo um trabalho a partir de um tema que já existe anteriormente, que está dentro de um texto, de um livro anterior, que são as Escrituras. Bom, isso é importante para uma outra coisa. Como ele vai trabalhar um tema dentro de um outro livro, né, que são as Escrituras, então é importante que o leitor, nós leitores, conheçamos o texto-fonte. Por que eu enfatizo isso? Porque quando nós estamos estudando um tema, é importante que tenhamos familiaridade ou com referências relacionadas a esse tema, no caso, se for um tema avulso, né, como eu estou chamando, ou, no caso das Escrituras, é interessante que nós tenhamos um conhecimento das Escrituras, certo? Eu não sei até agora se alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta, né, a respeito do que estamos expondo agora. Então, é o seguinte: frequentemente, isso não acontece. Por exemplo, frequentemente, pode ser que esteja acontecendo agora, no caso da experiência de vocês, mas frequentemente estudamos um tema das Escrituras, mas não temos um conhecimento, digamos assim, satisfatório das Escrituras em relação àquele tema. Então, o que vai acontecer? Muitas vezes nós lemos um livro, analisamos um livro, mas muitas vezes nós não sabemos o que dizer muito a respeito daquele tema, e às vezes a gente não sabe nem se pode discordar do autor ou não, porque o nosso conhecimento do tema é um conhecimento ainda superficial. Esse tema que estamos discutindo agora é um tema de muita importância, porque nós temos dois aspectos, né? O autor ele vai trabalhar essa questão da doutrina, né, calvinista, e ele, de vez em quando, vai se opor, vocês devem ter percebido, né, ao longo da leitura dos capítulos, que ele vai fazer uma oposição à doutrina arminianista, né, arminiana, no caso. Então, ele vai enfatizar a doutrina calvinista e, de vez em quando, vocês vão perceber que ele vai se opondo a outra doutrina, né? Mas é importante que
tenhamos em mente o seguinte: é preciso que tenhamos familiaridade com o texto-fonte. Então, o que seria necessário no caso? Seria muito necessário que eu não sei se aconteceu isso, mas é uma proposta que eu dou para possíveis análises de livros futuros que vocês vão fazer, é que se o tema for um tema das escrituras, assim, propriamente dito, das escrituras, que cada um tenha, primeiro, um envolvimento com as escrituras. Então, por exemplo, para esse tema, seria interessante, de maneira ideal, digamos assim, né, que tivéssemos uma visão do Novo Testamento. Essa visão do Novo Testamento, pelo menos, né, mesmo que não tivéssemos uma visão do Antigo, essa visão do Novo Testamento nos ajudaria bastante para, à medida que o autor fosse dizendo alguma coisa, nós, então, iríamos fazendo a relação daquilo que ele está dizendo com alguma coisa que lemos da Escritura tomada como um todo, né? De um ponto de vista contextual. Bom, esse ponto aqui é interessante porque, para nós cristãos, né, só as Escrituras têm autoridade absoluta. Então, nenhum outro texto, por mais bem elaborado que seja, pode ser visto como palavra final sobre determinado tema. Assim sendo, todo texto que não seja das Escrituras deve ser analisado numa perspectiva de concordância ou discordância. Claro, isso significa o quê? Que qualquer texto que não seja das Escrituras, esse é o posicionamento nosso como cristãos, eu enfatizo aqui, cristãos que realmente consideram, né, a Escritura como a palavra de Deus. É o nosso caso. Vocês sabem que existem cristãos que têm uma certa dúvida se a palavra de Deus é 100% de Deus ou não. Outras religiões, por exemplo. Mas nós que somos evangélicos, que somos protestantes, nós afirmamos, né, verbalmente, e no nosso coração isso tem que estar também, que as Escrituras têm autoridade absoluta. Ou seja, podemos fazer perguntas a um texto bíblico, podemos estudar como a gente quiser, questionar, mas nunca podemos, do ponto de vista de nossa fé, nunca podemos discordar das Escrituras. Isso significa que, quando nós não entendemos uma Escritura, não entendemos. Então, não é uma questão de estarmos discordando ou não, apenas não entendemos. E aceitamos, se nós não entendemos, nós aceitamos como a Escritura é. E, claro, à medida que o tempo vai passando, à medida que vamos cada vez mais nos familiarizando com as Escrituras ou lendo outros textos não bíblicos, o entendimento ele pode ir aflorando até que possamos entender. E nem sempre isso vai acontecer. Por exemplo, eu tenho uma experiência de já ter lido o Apocalipse mais de uma vez, mas tem muita coisa que eu não entendo. Mas aceito o que está lá. Não entendo, mas aceito. Então, a Escritura tem autoridade. Por que eu estou colocando isso? Porque, fora as Escrituras, qualquer outro texto pode ser questionado. Vocês concordam? Quem pode fazer um comentário? Por enquanto, ninguém, né? Muito bem. Então, vamos prosseguir. Partindo disso, então, eu vou colocar aqui um texto que eu estava lendo e achei muito interessante e pertinente para esse contexto.
é um texto de Spurgeon que diz assim: eu acredito que o mais feliz dos cristãos são aqueles que nunca ousam duvidar de Deus, mas que aceitam a sua palavra simplesmente como ela está, que acreditam nela e não fazem perguntas, apenas sentindo-se seguros de que, se Deus disse isso, será assim. Ok? Eu estou com um probleminha aqui no som. Deixa só um instantinho aqui para. Parou, teve só um probleminha aqui no som. Bom, o que Spurgeon está querendo dizer aqui? Aquilo que nós dissemos ainda agora, né? Essa questão de a palavra de Deus ter autoridade absoluta. Quando ele diz aqui, e não fazem perguntas, é naquele sentido que eu disse a vocês, de duvidar, de contradizer. Mas é claro que podemos fazer perguntas claro que numa análise que fazemos, num estudo, a gente faz perguntas tranquilamente e as perguntas são aceitáveis. É claro que quando ele diz aqui, não fazer perguntas, é no sentido de duvidar em alguma coisa. Ok? Bom, como o leitor deve proceder diante da leitura de um livro proposto, que é o nosso caso agora? Então, eu coloquei essa orientação que nós temos lá no livro de João, capítulo 4, aquela experiência que vocês conhecem muito bem, da mulher samaritana, e a conversa que ela teve com Jesus, e foi transformada, e depois ela foi conversar com as pessoas da sua cidade, e eles disseram assim, eles ouviram, né, a mensagem da mulher, acreditaram, creram, e logo mais Jesus chegou até eles. E eles disseram algo importante. Agora, cremos não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos o ouvimos. Agora sabemos que ele é, de fato, o Salvador do mundo. Então, observem, nós mesmos o ouvimos. Então, o que eu estou propondo para vocês, para não só para este livro que estamos abordando, mas para futuras análises, é que você tem o posicionamento do autor. E você precisa ter, se esse autor está trabalhando algum tema das Escrituras, você e eu devemos ter uma familiaridade com a própria Escritura. Então, o autor vai nos dizer alguma coisa, mas eu preciso estar familiarizado com aquela Escritura, porque a Escritura que eu digo é o todo, né? É muito importante que se leia a Escritura como um todo, livros, né? Os livros todos em sua totalidade, porque a gente vai ter uma visão geral daquilo que podemos ter em relação a determinado tema. Então, a nossa experiência deve não só ser a experiência de leitura de um livro, mas primeiro a experiência das Escrituras. Porque quando a gente entra em contato com um autor não bíblico, nós estamos em contato com a experiência dele, o que ele estudou a respeito do tema. E o livro é um motivador para que a gente possa ir às Escrituras, se a gente já não fez isso, e possa, então, ter a nossa experiência com as Escrituras a partir daquele tema que ele propôs, que é o nosso caso agora. Então, é isso que eu gostaria de deixar, essas considerações para vocês, do ponto de vista de como a gente deve proceder em relação a uma leitura de livro. Muito bem. Eu quis fazer aqui para a gente
contextualizar, não sei se a maioria de hoje, né, estava presente nas reuniões anteriores, então eu coloquei aqui uma retrospectiva dos capítulos anteriores, uma rápida retrospectiva, bem sintética, só para a gente se situar e para os que estiveram nas reuniões anteriores vão se lembrar, e aqueles que estão pela primeira vez vão ter pelo menos uma noção do que foi visto nos capítulos anteriores, certo? Então, nós temos o seguinte, capítulo 1, o que é calvinismo, né, na sequência do livro, trabalhou o quê? Uma síntese das doutrinas dos reformadores. Então, o primeiro capítulo enfatizou isso. E quais eram essas doutrinas? Exatamente essas que começaram a ser trabalhadas a partir do capítulo 2. Por exemplo, capítulo 2, depravação total, né, que é uma das doutrinas trabalhadas, e que, em síntese, dizia que, ou diz que, o homem, depois da queda, ele teve todo o seu ser entregue ao pecado. É por isso que o termo aqui é depravação, um termo bem forte. Então, o homem não teve mais condições de voltar-se para Deus. Então, seu espírito, mente, vontade, sentimentos, corpo, tudo estava, então, envolvido com a depravação. Então, a expressão depravação total significa o homem não poderia mais voltar-se para Deus por conta própria. Então, o capítulo 2 trabalhou sobre isso. O capítulo 3 trabalhou a eleição incondicional, ou seja, Deus decidiu escolher. Então, incondicional porque não dependeu de maneira nenhuma de nenhum ser humano. Deus escolheu porque ele quis. Né? O capítulo 4 tem a ver com a expiação de Jesus Cristo, a sua morte, né? Sua morte e ressurreição. Então, é a expiação limitada nessa perspectiva das doutrinas que estamos trabalhando. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele limitou-se à salvação dos eleitos. Então, não foi um morrer universal, de acordo com essa perspectiva de doutrina. O capítulo 5, que foi o capítulo da semana passada, a graça eficaz. A pessoa eleita não pode resistir à graça de Deus. Então, o Espírito Santo, ao envolver essa pessoa, ela não consegue resistir ao poder de atração, digamos assim, do Senhor. Então, esses capítulos anteriores, né, a visão geral aqui dos capítulos anteriores. E o capítulo agora capítulo 6, a perseverança dos santos. O que é, então, essa perseverança dos santos? Então, quem lê o capítulo direitinho, na introdução, o autor vai mostrar essa perspectiva calvinista, né? E vai mostrar que Deus, o Pai, movido pelo seu infinito amor, escolheu antes da fundação do mundo alguns, ou seja, toda a humanidade corrompeu-se, né? Depravou-se, e Deus decidiu escolher alguns dentre os que estavam vivos, né? Dentre a humanidade. Então, alguns homens e mulheres foram escolhidos por Deus, elegendo-os para serem santos e irrepreensíveis. Então, aqui, o que aconteceu é que Deus, em seu poder absoluto, né, em seu poder soberano, ele decidiu e elegeu. Sendo assim, e aí vem aí um trecho do próprio autor que diz assim: como pode alguém ser eleito, redimido, chamado, justificado, regenerado, reconciliado, liberto do domínio do pecado pela graça imerecida de Deus, e ainda assim não alcançar a glorificação? Quando a Bíblia diz que aos que de antemão conheceu, também os predestinou,
e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Romanos 8, 29, 30. Então, o autor ele mostra que é impossível que, uma vez que a pessoa creu e ela é uma eleita, é impossível que ela não prossiga em salvação, né? Como diz lá em Filipenses, que Deus opera em nós a salvação, né? E aí ele mostra, né, em um outro item, as duas confissões aqui. Uma, a confissão de fé de Westminster, que é a Igreja Presbiteriana se baseia nessa confissão, e uma outra confissão que é da fé batista de 1689. Então, a confissão de fé de Westminster diz: os que Deus aceitou em seu bem-amado, os que ele chamou eficazmente e santificou pelo seu Espírito, não podem decair do estado de graça, nem total, nem finalmente. Então, não podem decair. Então, nessa perspectiva de que a eleição é um fato, né, um ato que Deus decidiu, então, quem foi eleito, de fato, não pode decair da graça. A mesma coisa, em palavras próprias, né, é o que diz também a confissão de fé batista. Não podem cair totalmente, nem definitivamente do estado de graça. Não podem cair totalmente, mais adiante o autor vai mencionar essa questão, é que, claro, aqui não significa que, quando a pessoa crê, quando nós cremos, não significa que ela é perfeita e não vai mais ser tentada e não há possibilidade de ela cair. Não, não é isso. É que, no momento em que ela foi eleita, né, no momento em que Deus decidiu que essa pessoa iria se tornar uma eleita, ela vai sofrer talvez algumas tentações nesse mundo corrompido, pode até se desequilibrar, mas ela não, no coração dela, não há lugar para que ela continue mais na depravação. Então, ela não tem como cair totalmente. É isso que a confissão coloca. Até aqui alguma pergunta? Alguém poderia fazer alguma pergunta, algum comentário? Tá conseguindo ver o chat, Eliseu? Geralmente eu não costumo olhar para o chat. Mas deixa eu dar uma olhada aqui. Diz assim... sim, Igor, né? Igor coloca aqui: presbítero, vale pontuar que, mesmo não assumindo um papel de igreja calvinista, a doutrina batista ainda mantém o ponto de perseverança dos santos. Ok. Arthur também comentou aqui que eu não estava vendo mesmo, Arthur. É porque na minha tela, quando eu abri aqui, ela ficou total e eu não pude ver o comentário de vocês. Aqui é Alan que pergunta: eu queria fazer uma pergunta em relação ao que o Senhor falou em relação ao livro de Apocalipse. Alan, não vou me deter porque eu fiz apenas uma ilustração. Se você depois quiser, eu posso fazer um comentário. Aqui foi só uma ilustração a respeito do Apocalipse, no sentido de que eu estava colocando que, mesmo que a gente não entenda, mas em algum momento pode ser que a gente venha a entender determinado texto das Escrituras. Mas eu não vou poder entrar em detalhes porque foge do nosso tema, ok? Pronto, se alguém puder, como eu não estou vendo muito o chat aqui, se alguém puder falar, não sei se todos têm condição de falar pelo, né, microfone,
mas seria interessante, porque quando eu volto aqui para a tela, a tela consome aqui o meu espaço e eu não consigo ver, geralmente, o chat. Mas até aí, tudo bem? Ok? Ok. Muito bem. Ok, um outro item do capítulo é o que o autor chama, ele gosta de utilizar esse tópico em praticamente todos os capítulos, né? Qual é a inferência lógica para essa doutrina da perseverança, né? Qual é qual é o sentido dela, né? Racional, lógico aqui qual é o sentido racional? Qual é digamos assim, a significação mesmo dela, né? E aí ele vai colocar, então, eu coloquei, então, aqui, ó, vejam que eu coloquei esse esquema em que nós temos todos os princípios da doutrina, né? Então, nós temos a depravação total. Veja, depravação total. O homem está perdido totalmente. Depois vem a eleição incondicional. Deus, então, decide salvar, decide escolher, decide eleger, né? Depois vem a expiação, que tem a ver com o Senhor Jesus Cristo. Morreu e ressuscitou para salvar esses que já de antemão tinham sido eleitos. Depois, a graça eficaz, que é quando o Espírito Santo opera na pessoa, como ela já tem, de acordo com o que estamos analisando, né? Como a pessoa já foi eleita, então o Espírito Santo ele vai operar nessa pessoa para que ela, como eu posso dizer, concretize essa graça em sua vida. Ela não consegue fugir disso. E, por fim, a perseverança dos santos. Então, essa é a lógica. Na verdade, essa sequência que temos aqui desses princípios, né? Do ponto de vista de Deus, é muito complexo isso. Do ponto de vista de Deus, é como se fosse um todo interligado. Né? Vocês entendem que é um todo interligado aqui, certo? Então, é isso que ele considera, essa questão, a questão lógica, né, das demais doutrinas. Então, essa lógica, todas elas estão interligadas, todas elas têm influência sobre a outra. Por exemplo, a perseverança dos santos tem a ver com a primeira, né? Nós estávamos numa condição de pecado e fomos resgatados. Então, todas elas vão estar interligadas, esse procedimento lógico que temos aí nessa sequência. O item 2, da natureza da transformação decorrente da salvação. Então, temos o seguinte, de acordo com a doutrina, né, a transformação da pessoa é radical, ela não é superficial. Então, há uma regeneração. Então, o que acontece? A pessoa foi salva, nasceu de novo, ela foi regenerada e não pode mais, ela não tem como voltar atrás, não tem como deixar de ser regenerada. Não há reversibilidade. É irreversível. É essa a ideia da transformação. Fomos transformados, né? Então, não há como voltar atrás. Essa a compreensão desse princípio. O item 3 é que o cristão está livre da lei. E aí, quem já leu Romanos, né, que é a carta mais doutrinária que temos para essa perspectiva que estamos conversando, então é a carta que mais trabalha esses princípios. E também Efésios. Então, vocês podem relacionar Romanos com Efésios, né, principalmente o primeiro e segundo capítulos, né? Então, nós temos que quem crê está liberto da lei.
E lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 15, diz assim: Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Interessante isso. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz. E aí prossegue o texto. Então, Cristo aboliu a lei dos mandamentos, a lei que estava lá, taxativa do Antigo Testamento. O que nós temos hoje? Nós temos uma outra lei. Veja que aqui dizem a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Na verdade, hoje temos a lei da graça, a lei da consciência. Quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quando isso realmente opera em nós, essa transformação, então a nossa consciência também vai sendo transformada. Vocês se lembram que no capítulo 12 de Romanos, né, logo no início, Paulo, então, fala sobre isso. Ele discorre sobre a doutrina, né? E no capítulo 12, então, ele diz, pelas misericórdias de Deus, ou seja, o que ele tinha colocado antes, desde o início de Romanos até o capítulo 11, que ele vai dizer, as misericórdias de Deus, tem a ver com esse amor grandioso de Deus, que a gente não consegue compreender, né? Então, nós temos logo no início dizendo que ele vai pedir, veja que ele não diz, ele não exige, como já no Antigo Testamento. No Antigo Testamento nós temos exigências. No Novo Testamento nós temos um apelo à consciência. Paulo diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Rogo-vos que apresenteis. Ele não diz assim, vocês têm que apresentar. Não, rogo-vos. Por quê? Porque quem recebe Jesus, recebe o conhecimento de Deus, não tem mais dificuldade de entender que é isso que devemos fazer. Certo? Então, veja que qual é o sentido, mais adiante eu vou enfatizar talvez isso, se nós tivermos tempo, qual é o sentido de estudarmos esses princípios doutrinários? Não é apenas para termos uma informação, um conhecimento, para sairmos conversando, não. É que isso vai nos levar a compreender o seguinte, se Deus fez tudo isso por nós, é isso que no primeiro versículo de Romanos 12 vai nos dar a entender, se Deus fez tudo isso por nós, se Ele foi tão misericordioso, então, o que devemos fazer, então? Entregar a nossa vida, nosso corpo em sacrifício vivo. Então, tudo isso que estamos estudando deve culminar numa aplicação. Né? Não pode ser uma teoria apenas. Não pode ser uma teoria apenas, estamos estudando aqui os princípios, né, doutrinários, e não pode ser apenas uma informação teórica, não é para a gente ficar conversando por aí apenas. É para a gente dizer, puxa, Deus fez isto por mim, né? Ele fez isso, então não tem outra maneira de eu glorificar Deus, de eu agradar a Deus, do que me envolver com Ele, né? Então, aqui nós temos, então, que fomos libertos da lei, agora estamos na lei da graça. A lei, a graça continua sendo uma lei nesse princípio, nessa questão de algo imutável, né? Bom, aí nós temos, então, a questão do amor de Deus. Ora, o amor de Deus excede todo o entendimento, né? Em Efésios nós temos aqui, ó, isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Vejamos se tem aqui. Me lembrei agora de olhar novamente o chat. Vamos ver se tem algum comentário, né? Aqui é Igor, dizendo, interessante que na oportunidade do presbítero Rafael foi pontuado exatamente esse ponto, que devemos estudar para melhorar a nossa aplicabilidade. Muito bem, é isso mesmo. Tá certo.
Ok. Bom, evidências bíblicas da doutrina. Aqui não vou me deter muito, porque o autor, nesse ponto, ele vai mostrar vários versículos que ele citou aí. Eu coloquei uma lista, e não sei, eu acredito que a maioria, né, deve ter lido o capítulo e deve ter tido, que a motivação, de certa forma, seria essa, né? Você lê o capítulo e ser motivado a ler pelo menos alguma coisa das escrituras mencionadas aí no capítulo. Então, ele vai mencionar aí, por exemplo, várias referências bíblicas em que vai ser mostrado aí onde esses princípios estão colocados, né? Vamos fazer um exercício aqui. Quem de vocês consegue usar o microfone? Porque às vezes a gente tem problema no microfone, né? Alguns de vocês conseguem usar o microfone? Pelo menos uns 2 ou 3 ou mais? Pode ser, consigo. Além de Eu também. Ailton, de Matheus, né? Arthur, quem mais? Eu também. Ah, muito bem. O presbítero está conosco, né, Alex? Acho que eu consigo Pronto, então... usar o meu microfone também. Certo, Alan também, né? Muito bem. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar alguns desses itens aqui e vamos fazer uma leitura, não de todos, né? Vamos fazer o seguinte, vamos pedir a Alex, por favor, leia Jeremias 32, 38 a 40. Vocês estão vendo direitinho, né? Jeremias 32, 38 a 40. Mateus 34, 7. Quem mais? O Alan pode ler João 5, 24. 5, 24. Quem mais disse que estava com... Sim, Arthur, né? Arthur, leia João 6, 47. Então, mais ou menos esses versículos, você vai ter uma ideia de onde podemos encontrar esses princípios, né? Então, podem fazer a leitura. Eu começo? Sim, pode ser, Alex, pode começar. Beleza, Jeremias 32, do 38 ao 40. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Darei a eles um só pensamento e uma só conduta, para que me temam durante toda a vida, para o seu próprio bem e o de seus filhos e descendentes. Farei com eles uma aliança permanente. Jamais deixarei de fazer o bem a eles, e farei com que me temam de coração, para que jamais se desviem de mim. Até o 40, né? Mesmo. Ok, Alex, que coisa interessante, né? Vocês se sentiram assim tocados? Eu quase fiquei arrepiado aqui. Como é interessante esse texto, né? Olha como... Não é? Muito profundo. Alex, você teria um comentário aí a respeito? Rapaz, assim, as leituras de Jeremias, de Esdras, de Esdras, Jeremias e Isaías, elas chamam muita atenção pela firmeza dos relatos, né? Até porque as ações proféticas, elas tinham que ser assim, né? A realidade do ambiente em que viviam e o valor que tinha o profeta naquela época exigia deles mesmos, né? No ambiente, na cultura em que viviam. No nosso pensamento enquanto cristão, também da firmeza da palavra que o próprio Deus passava para eles, né? A gente percebe através da revelação da Bíblia, lógico, que quando Deus ele falava aos profetas, aos escolhidos, e que levassem aquela palavra ao povo, ele falava com muita firmeza. Então, o profeta, quem ele falava, ele tinha que falar com muita firmeza. E hoje, muitos leem a Bíblia e não têm esse entendimento, essa compreensão de fazer essa relação com a realidade que existia na época. Aí fica uma leitura muito, muito simplória, né? Fica uma leitura muito pobre, né?
E a gente precisa fazer essa relação cultural, histórica, geográfica, a realidade do povo, a cultura que eles... para que a gente enriqueça a nossa, o nosso entendimento do texto bíblico, e assim a gente também possa passar esse entendimento com qualidade, né? Claro que, sem dúvida nenhuma, a revelação vem através de Deus. Mas há essa necessidade de aprofundarmos. Eu acho que você é uma pessoa que sempre favorece nesse aspecto nas suas falas, dizendo que há necessidade da constância na leitura, a necessidade da boa relação, de repetidas vezes lermos para que aquilo, essa sua palavra de impregnar, né? Entranhar, né? Entranhar, exatamente. Entranhar isso. Pronto, aí é isso que eu vejo assim, é uma palavra firme, mas como eu já leio nesse sentimento, sabe, presbítero? Aí eu já fico nessa pegada de às vezes, quando eu leio, eu fico entusiasmado, assim, como se fosse escutando. Falo assim, é desse jeito, sabe? Aí, às vezes, eu me pego nesse sentimento. E eu acho que é isso que proporciona uma boa leitura. Pois bem. Ok. Foi Mateus que ficou com Salmo? Isso. Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. E aí, Mateus, você tem em relação ao que a gente está trabalhando aqui dos princípios, né? Você vê alguma coisa aí no Salmo, nesse versículo 7? No contexto do Salmo em si, né, Salmo 34, é um salmo que eu gosto bastante, inclusive, porque nele, por exemplo, tem um contexto histórico muito característico, né? Embora o Salmo 34 seja um acróstico, ele possui ainda assim um contexto histórico muito forte, que é quando Davi sai de Israel, fugindo de Saul, e contra abrigo nos Filisteus, né? No território dos Filisteus. Sim. E ali, Deus o preserva, Deus o faz continuar firme, embora a luta, embora que ele fugisse da morte por parte de Saul, e agora fugisse da morte por parte dos filisteus, que de certa forma o odiavam, até pela fama após o corrido com Golias, né? E de uma forma mais específica ele agradece a Deus, porque o Senhor tinha o livrado e o preservado diante daquela circunstância. Ok. É interessante esse versículo 7, que nos faz lembrar exatamente desses princípios, né? Por exemplo, quando ele diz, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Quem são esses que temem? Os eleitos, né? É interessante. O autor, quando ele coloca esses versículos, ele quer contextualizar em relação a esses princípios, né? Então, os eleitos são esses que temem. Quem não teme, desse ponto de vista, né, dessa perspectiva que estamos colocando, ele não foi alguém que entranhou a graça de Deus ainda, né? Ou, por exemplo, nós não podemos dizer, só cada um de nós pode fazer isso, pessoalmente, é uma coisa muito, muito interior, mas a gente não pode julgar que o outro realmente foi eleito ou não, né? Então, mas cada um de nós sente ou deve estar alimentando esse sentimento, né? Eu estou usando a palavra sentimento, mas é uma palavra fraca. É algo espiritual, né? A gente deve alimentar isso de que, puxa, se eu criei, sou eleito, então, e gera em mim o temor. É algo que é como que até automático. Eu gosto muito de enfatizar a leitura do Salmo 119, porque quando a gente lê aquele salmo, nessa perspectiva, nós vemos que, puxa, se eu sou eleito, flui em mim o temor, ou o temor aqui de querer estar com o Senhor sempre, de obedecer a Ele, né, aos seus princípios, e não no sentido perfeccionista de que não se possa errar, não se possa cair, né?
Mas é nesse sentido. Quem ficou com João 4,14? Não estou mais me lembrando. Foi Arthur ou foi Alan? Não sei. Eu fiquei com João 6. Quem foi? Arthur? Eu fiquei com João 6, 6,47. Ah, eu mencionei esse 4,14 ou não? Será que eu não mencionei? Eu estou me enganando. Lê aí, Arthur, o seu. É João quanto? 6,47. 6,47. O versículo diz assim: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Pronto, não, olha, em relação aí, como é que você associa ao que estamos colocando aqui, Arthur, aos princípios que estamos trabalhando? Eu acho que o texto Essa perseverança dos santos, né? Esse texto de João, ele é um texto bastante utilizado, inclusive, para reforçar essas doutrinas, tanto da eleição como da perseverança dos santos. Porque é aquele texto, né, que fala que só vem a Cristo, aquele que o Pai deu, e aquele que o Pai deu, de maneira nenhuma, ele lançará fora. E eu acho que o 47 ele é como se fechasse a ideia, né? Porque ele é bem, bem objetivo em dizer que quem crê em mim tem a vida eterna. Então é como se fosse uma palavra definitiva. O resultado definitivo. de quem vai crer vai ter a vida eterna, né? E a gente sabe que a vida eterna está muito relacionada à consumação de todas as coisas. Né? Então, acho que tem muita Nesse contexto, quem vai crer, quem foi eleito, né? Nessa perspectiva que estamos colocando, né? Exatamente. Ok. Quem foi mais que leu? Alan ficou com qual versículo? Fiquei... O meu áudio tá bom, né? Tá. Fiquei com João 5:24. Então foi antes de Arthur. 5:24, leia. Na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Certo. Muito bem. Diga de novo, aquele que ouve a minha voz. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ok. Ou seja, o versículo dá a entender que nem todos vão fazer isso, né? Quem ouve, né? Então já pressupõe aí essa questão da soberania de Deus de saber quem iria fazer isso ou não, né? Quem ouve. E é bem-aventurado realmente quem está nessa sintonia, né? Sim. Ok. Você tem alguma coisa mais a dizer ou não? Um pouco, porque o próprio versículo já é um tanto autoexplicativo, né? Mas, sim, no mais, quem crê no Pai, crê no Filho. Você crê no Pai, você crê no Filho. E não tem opção. Você crê, você está salvo. Certo, muito bem. O único caminho. Ok. Mais alguém eu coloquei? Teve mais alguém? Não sei. Acho que não. Pronto. Então vamos prosseguir. Bom, essas outras referências vocês podem então consultar depois, né? Não vamos nos estender. O outro item do capítulo é pecado e apostasia. Como é que se entende isso, né? À luz dessa perspectiva aqui. Então, nós temos aqui um trecho, né? Com a doutrina da perseverança dos santos, não afirmamos que o salvo não pode pecar, nem que pode pecar à vontade, né? Então, é aquela coisa de alguém, e é preocupante isso, é por isso que cada um precisa ter uma experiência com as escrituras para se firmar nisso, né? Porque alguém, de repente, pode interpretar mal, né? Puxa, eu sou eleito, né? Então eu posso fazer o que quiser. Não é por aí, né? Então, com a doutrina da perseverança dos santos,
não afirmamos que o salvo não pode pecar, nem que pode pecar à vontade. Sustentamos, sim, que o salvo foi definitivamente resgatado não só da culpa, como também do domínio do pecado. Que o Espírito Santo de Deus o guardará, de modo que não se apartará de Deus. Ele pode pecar, contudo o pecado já não terá domínio sobre ele. Não é mais o Senhor dele, e não prevalecerá. O pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então, o Espírito Santo de Deus o guardará, de modo que não se apartará de Deus. Isso é muito... esse ponto aqui tem que ser bem entendido para que alguém, né, ouvindo superficialmente essas orientações, né, sobre essas doutrinas, não venha pensar que pode fazer o que quiser, né, porque eu sou eleito. Na verdade, é até contraditório, porque uma vez que a pessoa é eleita, dentro dela, como disse Jesus lá em João, né, não estou me lembrando agora qual foi o capítulo, que diz assim, quem crê em mim, como dizem as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Né? Se alguém mencionar aí, se lembrar, mencionar o capítulo. Ou seja, a pessoa que realmente foi eleita, né, é uma contradição, ela está o tempo todo afundada em pecados ou em desviar. Hoje nós temos, por exemplo, me permito esse comentário, nós temos assim, pessoas se desviam, né? Até que ponto essas pessoas que se desviam realmente, e elas se desviam muitas vezes e nunca mais encontram o caminho, né? Até que ponto elas realmente estão dentro desse grupo, né? Porque a pessoa que desenvolve dentro dela a graça, né, esse pensamento espiritual, né, de que foi eleito, aquilo fica como, eu costumo dizer, fica impregnado, ela não consegue mais fugir disso. Então, ela pode até ter alguma falha, mas ela não se alimenta dessa falha o tempo todo, desse erro. Por exemplo, a injustiça. Uma coisa terrível que há hoje, que é a injustiça em vários aspectos. Então, o eleito, ele faz o possível para deixar a injustiça de lado. Então, dentro dele, ele não consegue se envolver com a injustiça, com a corrupção. Então, são coisas que contradizem, né? São coisas que contradizem aquele que é eleito, que está na perseverança. Né? Presbítero, me permita? Diga, Alex. É muito complicado, né, essa discussão. Sim. Aqueles que, de forma superficial, tentam ocultar ou mascarar a verdade sobre a questão da graça, da ação salvadora de Cristo, mediante sua graça, né? Nessa questão do pecado, da nossa natureza, e no que você fala sobre a questão da corrupção, do envolvimento do pecado no ser, né? Eu sei que isso está muito claro na cabeça, eu acho que na maioria da cabeça dos que estão ouvindo, né? Mas é bom separar a ideia de que, apesar de sermos escolhidos, sermos salvos, não nos impede de agirmos de forma pecaminosa, do pecado existir, né? De falharmos muitas vezes. E é isso até o Romanos 6,14, o pecado não terá domínio sobre vós, né? Ele disse que o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estar debaixo da leizinha da graça. Entretanto, o ato do pecar, o fato de sermos, na nossa natureza, pecadores, não nos impede de que o pecado ele vai deixar de existir em nós, né? Não teremos, aliás,
em toda a nossa vida essa possibilidade existirá, né? Mas exato. o que eu quero dizer é que, por mais que pequemos, por mais que falhemos, nós não seremos, eu acho que o autor ele usa o termo que no final das contas ele usa desertar, né? Nós não somos desertados, né? Mas por que não seremos desertados? Porque Deus, na sua fidelidade, nos escolheu e nos proporciona nos proporciona a salvação. E durante o curso da nossa vida, no momento em que entendemos, no momento em que compreendemos o efeito da graça salvadora, a nossa vida ela muda totalmente, né? Deixamos de pecar totalmente. Afinal de contas, ainda vivemos em pecado, ainda, né? Mas só seremos livres do pecado quando Deus nos chamar através da passagem pela morte ou através do arrebatamento, né? Enfim, essa dificuldade que, inclusive, como você pontuou aí antes, em algum trecho, é que muitos se escondem em fazer o pecado, eu sou salvo, então eu posso fazer o que quiser, né? Isso é uma mentalidade pobre, né? Uma mentalidade pobre de conhecimento da palavra de Deus. Exatamente. Muito bem, Alex. Estava me lembrando aqui que essa questão o que vai ser levado em conta por Deus vai ser o predomínio, né? Não exatamente 100%. Nós estamos aqui na Terra, então, predominantemente, não devemos viver em corrupção. Corrupção aqui eu estou usando um termo mais amplo, né, irmãos? Sim. Não é... Porque a gente pensa em corrupção política, né? Geralmente a gente usa muito em corrupção política, mas no sentido mais amplo. Então, que não haja predomínio. Claro, a gente realmente vai ter as nossas falhas, nossos tombos, né, tal, mas que não haja predomínio. O que Deus vai levar em conta é o predomínio. E é claro, aí enfatizando, né, novamente essa questão. Se somos eleitos, se há no nosso coração, esse entendimento, você usou bem a palavra entendimento aí, que é essa coisa lá de dentro. O entendimento é muito mais do que memória, né? É a coisa bem lá no âmago, como diz Hebreus, na divisão da alma e espírito, né? Então, esse entendimento de que somos eleitos vai nos propiciar não cairmos predominantemente, né? Isso então, mesmo. O Arthur quer falar também, viu? Diga aí, Arthur. Então, acho que nessa discussão, esse tópico, é muito relevante a leitura que foi feita, né, no livro de Romanos. Sim. E aquela questão daqueles a quem ele chamou, aquele predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, aos que predestinou, chamou, justificou, né? Então, a gente sabe que o resultado, como foi falado lá no livro de João, quem crê tem a vida eterna. Mas quem crê também vai ter uma série de outras coisas que vão precisar ser reveladas na vida dessa pessoa, né? Sim, é verdade. Ok. Muito bem, vamos aqui ver o outro ponto. O outro ponto aqui do capítulo é objeções. É um item que ele também utiliza muito nos outros capítulos, né? Quais são as objeções em relação a esse princípio, né? Essa perseverança dos santos, que é a ênfase aqui do capítulo. Então, ele vai colocar aqui essa questão da apostasia, né? A Bíblia e a experiência cristã não comprovam a apostasia. E aqui eu coloquei um trecho que ele diz: portanto, não nos deixemos enganar. Os que apostatam não se apartaram da graça salvadora, mas da graça comum da influência evangélica, pois nunca se converteram realmente. Enfatizei aqui porque é bem interessante essa colocação dele, né? A apostasia, se há apostasia, a pessoa nunca realmente foi envolvida pela graça real, né, pela graça especial. Ela, no máximo, teve a influência geral. Acontece muito hoje em dia, e nós estamos num período de tempo muito difícil, porque
as pessoas estão ouvindo de maneira muito rápida as coisas, e isso é perigoso, e eu acredito que Satanás até opera nesse sentido, porque é perigoso, muita informação demais, e não se detém em alguma informação, em algum ponto para refletir mais, para impregnar mais. Então, muita coisa está acontecendo hoje, muita informação e tudo superficial, ou tudo líquido, né? Usando essa expressão que é usada muito hoje, tudo líquido. Então, muitos estão apostatando porque, na verdade, nunca foram impregnados da graça, de fato. Quem é impregnado da graça, essa é a lógica, né? É a lógica. Quem é impregnado da graça nunca vai apostatar. Não é isso? Concordam? Sim. Bom, um outro item que ele coloca é sobre Hebreus, Hebreus 6, de 4 a 6, né? Quem pode abrir Hebreus aí para ler? Hebreus 6, de 4 a 6, é um dos itens que ele coloca aqui que alguém pode usar como oposição, digamos assim. E aí o autor vai, segundo a interpretação dele, colocar relacionando com 2 Timóteo 2:20. Eu poderia. Diga. Hebreus 6, de 4 a 6. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram um dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo, crucificam o Filho de Deus, e o expõem ao vitupério. Ok, obrigado. Bom, segundo o autor, esse trecho, ele é muitas vezes mal interpretado. Então, ele coloca então, uma possibilidade aqui de interpretação, né, que ele faz. Este texto, no entanto, deve ser compreendido à luz do que foi dito até aqui, né, até o que foi visto. Provavelmente ele está colocando até aqui, não só o capítulo 6, mas os capítulos anteriores. Numa grande casa, não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro. Alguns para honra, outros, porém, para desonra. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Então, alguns vão utilizar o Hebreus 6, numa outra interpretação, e aqui ele coloca uma possibilidade de interpretação à luz dessa perspectiva calvinista. Um outro item é o propósito das advertências bíblicas contra a apostasia. Qual é, então, né, de acordo, literalmente aqui, ele vai dizer, qual é, então, a razão de ser das advertências bíblicas contra a apostasia? Ou seja, por que tem tanto falando em apostasia e dizendo que a gente não se envolva? Se o salvo não pode apostatar da fé. Por um lado, eles são os meios que Deus utiliza para fazer com que os salvos perseverem. Por outro, essas advertências servem para deixar indesculpáveis os himeneus e feletos que se misturam com o povo de Deus. Ok, então ele vai dizer que qual é o sentido disso? Porque nas cartas, né, principalmente as cartas de Paulo, há uma ênfase para se dizer que cuidado para não se cair em apostasia. E aí ele coloca, então, que é para o nosso fortalecimento, né? Para que a gente persevere cada vez mais. Bom, na conclusão, ele diz: nós não fomos eleitos por nossos méritos, não fomos redimidos por causa das nossas virtudes, não fomos chamados nem perseveraremos como consequência das nossas obras. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse deixado o remanescente segundo a eleição da graça,
já nós teríamos tornado como Sodoma e Gomorra. E menciona Isaías e Romanos. Entretanto, guardados que somos pelo poder de Deus, podemos estar seguros de que ninguém nos arrebatará das mãos do nosso Redentor. Graças a Deus por isso, né? Pois bem, irmãos, então nós terminamos aqui esse esquema, né, do capítulo. Eu gostaria de mencionar mais algumas coisinhas, né? Acho que eu tenho mais alguns minutos. E eu coloquei aqui algumas considerações a respeito, que tem a ver com algumas coisas que até já conversamos anteriormente, e o que eu vou colocar aqui são considerações minhas, e que vocês podem, digamos assim, concordar ou não em relação a elas. Então, uma delas é compreender que o Senhor nos elegeu desde tempos imemoriais, deve nos encher de humildade. Jamais devemos nos orgulhar por isso e agirmos com discriminação. O que eu estou querendo dizer com isso? Esse conhecimento que temos das doutrinas é um conhecimento que deve nos edificar, que devemos pensar sobre isso, né, para nos edificar. Nunca devemos usar esse conhecimento para encontrarmos com alguém e, se a pessoa está pensando o contrário da gente, a gente impor essa perspectiva de entendimento que temos. Então, devemos ser humildes, né, nesse sentido. Então, eu entendo assim, mas eu devo expor o que entendo sem que eu ofenda a outra pessoa. Porque se eu ofender, eu vou entrar num ponto que o Novo Testamento diz que, se eu ofendo, eu posso estar pecando, né? Mesmo com uma coisa boa. Então, se eu quero impor alguém, mas eu imponho de maneira desorganizada, sem saber como, eu posso até ofender a pessoa, e ofender a pessoa se torna uma coisa mais séria do que eu estar dizendo algo que eu entenda como verdade. Então, que tenhamos, eu me lembro de um pensamento de Paulo, se não me engano, é no capítulo 12 de Romanos, que ele, não é no capítulo 12, é um outro capítulo, que ele diz: a fé que tenhamos para nós mesmos, né? Então, eu entendo assim, compartilho, e se alguém me permitir, eu devo compartilhar, mas não no sentido de entrar em oposição com ela, ou até dizer que ela não sabe o que está dizendo, né? Às vezes a gente pode, às vezes, num momento assim, de clima, de irritação, não, mas nós sabemos que, por exemplo, nós, reformados, pensamos, de certa forma, assim, dessa maneira. Mas quem não é reformado não pensa assim, pensa de outra maneira. As pessoas que têm uma visão arminiana, elas pensam diferente. Então, não cabe a gente impor esse entendimento que temos. O que cabe é conversar, dialogar, mas sem imposição, porque no momento que a gente entra na imposição e a gente começa a brigar, né, digamos assim, então a gente comete mais, digamos assim, uma coisa, mais deselegante do que a gente está querendo dizer, eu quero entregar a verdade a essa pessoa, ela precisa entender, mas ela precisa entender talvez de outra maneira, não, digamos, de maneira assim, tão corrosiva. Então, a gente deve ter cuidado. Então, esse entendimento é para nos edificar. Então, precisamos ser humildes nesse sentido. Uma outra coisa que tem a ver com a primeira, né? Somos livres para expor nossos argumentos a respeito de determinado tema, que é o nosso caso. A outra pessoa também é livre para fazer isso. Então, a paz deve prevalecer. Se essa paz for interrompida, alguma coisa está errada em nós. Então, nosso objetivo não é impor nada a ninguém, é cada vez mais nos edificar nesse sentido. Os princípios doutrinários que foram expostos não devem nos deixar passivos. Pelo contrário, o saber nutre a responsabilidade. Quanto mais sabemos, mais nos tornamos responsáveis. Uma ênfase aqui na passividade, não sei se foi Alex que estava dizendo no início, que nós precisamos agir, eu vou dizer com minhas palavras, mas eu acho que foi nesse sentido,
precisamos agir em obediência aos princípios. É interessante que quando Paulo termina a sua exposição doutrinária lá em Romanos, no capítulo 11, no capítulo 12, ele mostra que todo esse ensinamento dele deve culminar numa postura ativa de minha parte, de nossa parte. Então, aí ele menciona, né, e nós temos o capítulo 12, 13, 14, do 12 ao 16, que é a parte prática. Então, eu já sei desse entendimento, eu tenho esse entendimento, então, por causa disso, por causa dessa misericórdia de Deus, então eu vou agir, vou ser responsável. Então, eu não posso ser passivo de maneira nenhuma. Eu não posso apenas achar que fui eleito e aí cruzar os braços e está tudo muito bem. Então, precisamos ser ativos. Se devemos ajudar, ajudemos. Se devemos ser misericordiosos, sejamos. Se devemos ser compassivos, né? Sejamos, por exemplo, se devemos perdoar, que perdoemos, né? Porque a gente pode dizer assim, não, mas eu sou eleito, então, se eu tenho rixa contra alguém, isso não é nada demais, não, isso não vai... Não, a Escritura diz que eu devo perdoar. Então, ter cuidado com isso. Eu sou eleito, mas não significa que, não, eu não preciso fazer isso. Não, a Escritura me manda fazer isso nesse contexto da graça, que é o contexto da consciência, né? Não é mais o contexto da lei. Eu já faço, não é porque sou obrigado a fazer, mas porque esse entendimento está impregnado na minha mente, no meu espírito, na minha alma. E, inclusive, devemos orar a respeito disso, que Paulo, ele menciona, vocês devem já ter lido, né, em Efésios, que ele menciona essa questão de orar por esse entendimento, orar para que a luz abra no nosso coração. Então, esse entendimento das doutrinas não pode nos deixar passivos. Presbítero Eliseu? Diga, Alex. Mais uma vez, atrapalhando sua fala, né? Não, estamos em diálogo. Isso. Mas é muito importante o entendimento sequencial do que você está falando, né? Você entende que, talvez eu até esteja sendo repetitivo o que você fala, mas é muito bom que a gente impregne isso, né? Porque exato. É um fato de que o resultado fim é todo um processo, né? Deus nos escolhe, Deus nos agracia, Deus faz nos ter essa responsabilidade. Eu vou mais fundo, não existe um ser, um cristão, um crente salvo, mediante a graça de Cristo, que ele venha ser irresponsável de maneira nenhuma. Faz parte do processo. Né? Exatamente. Faz parte desse plano salvífico, entendeu? Então, exatamente. Por isso que se ele está nessa sintonia, ele tem que agir conforme isso. Né? Sem dúvida, não tem como. Né? O plano de Deus ele é perfeito nessa ordem, né? Nessa caminhada. Ok. Pode continuar, é só isso mesmo. Certo. Bom, esse outro item aqui é muito interessante, irmãos, que eu penso muito nesse aspecto. Há muita coisa a compreender e outras que nunca vamos compreender em sua plenitude. O salmista declarou, extasiado, né? Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão elevado que não o posso atingir. Então, eu vejo, irmãos, até nesse aspecto, agora, dessas doutrinas que estamos vendo, né? Esses 5 pontos doutrinários, mas eu digo aos irmãos o seguinte, que precisamos cada vez mais entender, mesmo que Calvino tenha dito, mesmo que Spurgeon tenha dito, mesmo que vemos outras pessoas, né, escrevendo tal, mas há muito ainda, porque o entendimento de Deus é além do nosso entendimento. Então, eu acho que a gente tem que ter a vida toda é isso que aconselha o livro dos Provérbios, né, que a gente deve o tempo todo mergulhar cada vez mais na reflexão, na sabedoria e tal. E isso faz com que a gente, vou repetir, usando a expressão de Alex, vou repetir, isso faz com que a gente seja humilde, porque a gente pode estar entendendo alguma coisa. A gente pode estar entendendo, por exemplo, esse princípio da eleição
nesse momento, agora, no século XXI, com esse entendimento nosso. Mas quem sabe haja mais alguma coisa ainda que não tenhamos entendido. Então, é nessa perspectiva, não sei se eu me posicionei bem aqui, é nessa perspectiva. Mesmo que eu tenha um entendimento, mas esse entendimento pode ainda ser ainda uma gota d'água diante do entendimento que Deus sabe, que Deus tem, né, do seu plano de eleição. Então, é importante que a gente compreenda isso. Mesmo que a gente entenda, mas há muito mais ainda para entender, muito mais. E aqui uma outra orientação, né? Precisamos a cada dia nos especializar em leitura significativa das Escrituras. Houve um errinho aqui. É responsabilidade nossa buscar entendimento mais intenso por nós mesmos, orientados pelo Senhor. Então, meus irmãos, principalmente os jovens, a maioria dos jovens, eu já fui jovem como vocês, né? Do ponto de vista físico, né? Ainda me sinto jovem ainda, porque a juventude é interior, né? É um menino. Então, me sinto jovem ainda. Me sinto jovem ainda. Dentro de mim, eu sou jovem. Eu não me vejo ainda com a minha idade de hoje. Eu tenho 57 anos, não me vejo com 57 anos. Mas já fui jovem do ponto de vista etário, né? Eu acredito o seguinte, que precisamos ter uma experiência, nós que somos cristãos, principalmente com as Escrituras, e uma experiência com muitos outros livros, né, que devemos ler. Precisamos ter essa experiência por nós mesmos, orientados pelo Senhor, né? Então, por exemplo, vocês estão ouvindo essa explanação que eu estou dando, ouviram o que Alex falou, a gente ouve mensagens, a gente leu este livro, está lendo tal, mas não é suficiente. Nós precisamos ter a nossa própria experiência. Por exemplo, o autor teve a sua própria experiência ao escrever sobre essas doutrinas, mas ele teve uma experiência dele porque ele pesquisou, porque ele foi primeiro para as Escrituras, e nós precisamos fazer isso. Nós precisamos ter essa experiência pessoal, por nós mesmos, orientados pelo Senhor, porque aí nós nos tornamos livres. Jesus disse, conhecereis a verdade, né, o conhecimento de qualidade, e vocês serão livres. Conhecereis a verdade vos libertará. E nós somos capazes, no momento em que cremos, no momento que sabemos que fomos eleitos, então Paulo diz que temos a mente de Cristo. Então, nós não utilizamos muito. Eu fico preocupado, entre aspas, né, preocupado porque hoje nós temos tanta gente na igreja que não quer se aprimorar porque acha que, não, eu preciso receber tudo pronto. O pastor vai me dar uma mensagem todo domingo, alguém vai me dar uma mensagem, mas somos capazes, somos sacerdotes, nós temos a mente de Cristo, então nós podemos pedir ao Senhor, Senhor, me ajude a ter entendimento para cada vez mais eu entender algum ponto da tua palavra. Esse texto aqui, eu sugiro que apresentem os textos em oração, eu gosto de fazer isso. Apresentem o texto em oração, um texto que você está estudando, Senhor, como é que é isso? Eu já li, alguém me disse assim, mas realmente é assim? Sejamos como os bereanos, né? Então, nós somos capazes, né? Porque muitos não chegam a exercitar suas faculdades. Aí eu vejo dois motivos, né? Pode haver outros. Não quiseram ou não foram ensinados a exercitar a sua inteligência. Então, precisamos querer e também precisamos ser ensinados a exercitar. Nesse momento, eu estou, digamos assim, nessa perspectiva aqui de ajudar vocês a exercitar essa capacidade que vocês têm, que todos nós temos, de prosseguir no conhecimento. Então, por exemplo, estamos estudando esse livro, não se limitem a esse livro. O que eu posso aprender mais, meu Deus, sobre essas doutrinas? O que eu posso fazer? E se debruçar no Novo Testamento. O Novo Testamento é onde estão essas doutrinas, principalmente, né? Claro que temos o Antigo Testamento, mas o Novo Testamento é onde estão. Então, esse trabalho, esse livro deve nos motivar a ir para o Novo Testamento. Quem não lê o Novo Testamento todo, leia, releia, e essa releitura fará com que a gente
tem uma visão contextual, totalizante, e é assim que nós podemos prosseguir e agradar a Deus nesse caminhar aqui na Terra pela graça, né? Ok. Por fim, alguém tem alguma dúvida, algum questionamento? Acho que no geral não, Eliseu. Mas eu gostei bastante. E compacto da ideia que Arthur propôs aqui. Sim, ele colocou no chat. Que ele principalmente que ele gostou bastante da abordagem, principalmente das implicações práticas que a doutrina tem em nossas vidas. Né? Sim. Às vezes, porque assim, às vezes é muito comum que no nosso meio a doutrina calvinista, inclusive, ela fique muito nesse campo teórico, teológico, de pensamento, e a gente precisa entender, e é o que ele fala, é o que inclusive Jonathan Edwards fala, da aplicação que isso tem na nossa vida. E é tanto que os próximos capítulos ele vai falar de calvinismo e evangelismo, e calvinismo e vida prática, ou seja, isso precisa ter uma diferença nas nossas vidas, precisa ter um peso significante em nossas vidas. É isso mesmo, é isso. Se alguém tiver mais algum comentário, eu estou já passando, então, para Mateus. Né? Deus abençoe a todos. Obrigado por este momento em que tivemos aqui, né, de exposição. E desejo que vocês prossigam com esse trabalho, que é bem interessante. Então, mais ninguém tem nada para falar com o presbítero? O pessoal falando aqui, Maurílio, que eu gostei bastante, apesar de não poder falar em áudio. Mas, assim, no geral, Eliseus, eu gostaria de dizer que foi um momento muito produtivo. A sua abordagem foi muito boa, assim. E continuaremos, sim, com o estudo desse livro, né? E o projeto da UMP é que, após terminar de ler esse livro, a gente passe a ler um outro livro, né? Posso fazer alguma avaliação de como foi o andamento aqui dos estudos desse livro. Sim. Certo? E queremos contar com a presença dos irmãos da igreja, com a sua presença, né? Também. E é isso. Eu vou pedir que Alex dê algumas palavras finais e faça a oração também. Beleza, Mateus. Eu acredito que assim eu não consigo participar todas as semanas por causa das minhas aulas e eu estou no período de testes e provas, aí é que complica mais ainda. Mas, assim, muito rico aí, muito bem colocado pelo presbítero Eliseu. Parabéns aí pelo momento de hoje, pela conversa que tivemos com todos aí, né? Espero que Deus ele tenha proporcionado a verdade em cada um coração de nós, né? E louvar a Deus pela vida do presbítero Eliseu. Deu um problema na voz? Eu acho que sim. Estão me ouvindo? Agora sim. Sim, voltamos. Porque o meu Wi-Fi aqui tinha caído. Vamos lá, vamos orar, tá bom? Eterno Deus, grandioso Pai, nós queremos te louvar, ó Deus, por mais um tempo em que o Senhor proporcionou para o bom aprendizado da tua palavra. Quero colocar em tuas mãos a vida de cada um que assim participou, aqueles que não puderam, ó Deus, também, eu também apresento em tuas mãos.
Como é bom, Senhor, refletir na tua palavra, podermos discutir. Mas é muito mais importante que sejamos vigilantes na tua palavra, que sejamos, ó Deus, contínuos, ó Pai, na leitura, na oração e no aprendizado da, da, da tua palavra. Eu te peço, Senhor, que o Senhor possa continuar falando a cada um de nós, a cada uma pessoa que nesse momento está participando conosco. Nos ajuda, ó Deus. Temos passado dias difíceis, ó Pai, e em todas as nossas orações não tem como deixar de colocar em tuas mãos o momento em que vivemos, o estado pandêmico em que o mundo se encontra, ó Deus. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, a mostrarmos diante de tanta desgraça a tua bondade, o teu amor e a revelação real da graça salvadora do Senhor. Ó Deus, obrigado pela vida de cada um. Nos guarda, nos guia, Senhor, no nome de Jesus. Amém. 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 Foi tudo gravado, certo? Então a gente vai, ou hoje ou amanhã, pela manhã, divulgar no YouTube da igreja essa gravação. Até parar aqui a gravação.